Fala Fiel. Os jornalistas Samir Carvalho, Paulo Vinícius Coelhos e Domitila Becker repercutem o caso do Laranja envolvendo a assinatura do contrato com a VaiDebet. Essa situação pode causar um conflito entre a diretoria e repercutir de forma negativa com a patrocinadora. Não, eu acho que não. Acho que o processo vai ter que ser investigado. O Sérgio Moura, ex-diretor de marketing, ou diretor de marketing licenciado, é a frase certa, está dizendo que vai processar quem colocou o nome dele numa denúncia que não seria verdadeira. Ele pode não ter sido o criador da empresa Laranja, pode. Mas agora o Corinthians depositou, o Corinthians pagou uma nota da rede social mídia. E a rede social mídia pagou a nota da Neoway Laranja. No fundo, o que a gente sabe que tem uma ligação. Quem é que tem ligação? O Sérgio Moura, diretor de marketing, o Marcelo Mariano, diretor administrativo, o Alex Cassundé, dono da rede social mídia. Esse triângulo pode existir. O fato é que o Corinthians tinha que pagar o serviço da rede social mídia, tinha que pagar porque houve o serviço de intermediação. É que o Augusto Melo tinha dito lá atrás que não havia e não haveria intermediários. Mas a partir do momento em que há um intermediário que fez um trabalho, em tese, se tudo é correto, você vai pagar esse valor, que é R$ 1.400.000, para a empresa intermediária. Aí a empresa intermediária do Alex Cassundé é que faz o depósito na Neoway fictícia. E quem tem que explicar mais é por que você depositou um valor numa empresa que não existe, né? Para onde foi esse dinheiro? A primeira pergunta a responder, quem tem que responder é o Alex Cassundé, da rede social mídia, né? Aí você vai fazer... Não. Quem prestou alguma satisfação ao pedir licença do seu cargo foi o Sérgio Moura, que pediu licença do departamento de marketing, porque o departamento de marketing tem uma relação com uma empresa existente, a rede social mídia, e essa empresa existente pagou uma nota para uma empresa inexistente. O Sérgio Moura saiu do comando do departamento de marketing do Corinthians, ontem pela manhã, e disse que vai processar quem envolveu o nome dele. O Augusto Melo, ontem, na reunião que eu citei, a informação eu posso até ter publicado de maneira precipitada, peço desculpas, mas o fato é que acabou ficando em tempo real, né? Os dirigentes ligados ao movimento Corinthians Grande, Fernando e Rosala Santoro, entraram numa reunião com Augusto Melo, dizendo que iam renunciar aos seus cargos. Isso foi às 7 da noite. A publicação da minha nota é 7 da noite. Às 8h17, que é a outra nota que eu publiquei, eles saíram da reunião dizendo: não pedimos, o Augusto Melo nos segurou aqui. Imediatamente, a relação que se criou internamente no Corinthians foi: houve um pedágio, um pagamento de favores a um movimento grande. Sempre quis ter o marketing. Então, o Augusto Melo prometeu ao movimento Corinthians Grande o departamento de marketing. Depois, ficou mais claro, pelo menos pela apuração que eu tenho, que não foi isso que houve. Mas veja o tamanho da confusão de novo. Na reunião, o Augusto Melo prometeu ao diretor financeiro Rosala Santoro que o Marcelo Mariano, o homem que assinou a nota para pagar a rede social mídia, diretor administrativo, voltar um pedaço. Rosala Santoro não estava no cargo, estava viajando. O diretor administrativo pegou a nota que tinha que ser paga para a rede social mídia e assinou a autorização para pagar a nota. O Rosala Santoro, ontem, na reunião, o Augusto Melo garantiu que não vai haver mais interferência do Marcelo Mariano no departamento financeiro. Foi a garantia. Mas ele não prometeu o marketing para o movimento Corinthians Grande. Ao contrário, o Augusto Melo disse na reunião, com muitas testemunhas, que o Sérgio Moura vai voltar a ocupar a pasta da qual ele se licenciou ontem, e que vai voltar a ocupar o cargo de diretor de marketing, o cargo que ele pediu licença ontem de manhã. Ô Samir, a oposição pode pedir o impeachment do Augusto Melo? Tem já esse movimento ou eles vão aguardar? Não, ainda não, o Domi. A questão é que, sobre a reunião de ontem, é que
a chapa, né, Corinthians Grande, ela tem uma fama pela diretoria, tá? Isso pessoas da diretoria vieram falar comigo hoje, que eles têm fome de poder. Então eles não falam a mesma língua, né? O problema, a raiz do problema do Corinthians hoje foi a solução no passado bem recente, porque para ganhar a eleição se juntaram várias chapas e vários grupos que não falam a mesma língua, coisa que acontece muito na política. A gente vê mais, acho que um caso recente que eu cobri foi José Carlos Pérez e Orlando Rolo no Santos, que também se uniram, né, para tirar uma outra diretoria do poder, e acaba que é um reino dividido. O Corinthians hoje é exatamente isso. O Corinthians não prospera e fica com esse noticiário ruim, porque é um reino dividido, ninguém lá fala a mesma língua. Aliás, né, uma pessoa disse aqui para mim que eles vieram, né, a chapa, né, do 82, que é do Rosalá, eles vieram para a gestão através do Rubão, tá? E conseguiram alguns cargos estratégicos no clube, porque assim, né? Um cargo aqui, outro ali, porque eles precisaram se unir para vencer a eleição. O Rubão sai numa briga com o Augusto Melo, né? O racha foi forte, a gente vê as declarações do Rubão depois da saída, só que a chapa tá ali, que foi levada. Claro que não é a mesma chapa, tá? Mas segundo pessoas ligadas ao Augusto, a chapa foi levada para a gestão através do Rubão, mesmo não sendo a chapa dele. Então, assim, tá tudo rachado, né? Hoje tem o Rubão para um lado, claro, a oposição já é oposição, o movimento Corinthians Grande, enfim, ninguém fala a mesma língua no Corinthians. Agora, para chegar até uma situação de impeachment, eu acho que ainda não dá para falar sobre isso, né? Porque precisa investigar. Eu acho que a gente só vai ter mais esclarecimentos, que foi como o PVC falou, quando apareceu o Cassundé, para explicar, porque até agora ninguém pode culpar ninguém, essa é a verdade, né? A gente seria leviano de falar alguma coisa, ligação aqui, outra ali. O que a gente tem que esperar é a investigação. Precisamos saber se a polícia já entrou no caso, enfim, Ministério Público, o que vai acontecer para saber onde foi parar 1 milhão, porque virou nome de filme, né? Onde está 1 milhão, né? É isso que precisa saber. Se não tiver, o filme é o Bando de Loucos.